E aí, pessoal, estamos de volta. Olha só, no primeiro vídeo dessa playlist de MMC e MDC, nós estudamos o MMC. Nós vimos o conceito, nós aprendemos como calcular e nós resolvemos uma questão do Instituto do Ceará. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre o MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Ele corresponde ao maior número inteiro positivo que divide ao mesmo tempo dois ou mais números. Tá certo? Isso é o conceito do que é o MDC. E para exemplificar, vamos calcular o MDC de 40 e 56. Então, olha só, se nós pegarmos todos os divisores de 40 e de 56, nós percebemos que alguns desses divisores são comuns, o 2, o 4 e o 8. Ou seja, 40 e 56 possuem divisores que são comuns, mas percebam que entre eles existe o maior, que é o número 8. Ou seja, 8 é o maior divisor comum de 40 e de 56. Então, 8 é o nosso MDC. É o máximo divisor comum. É só isso. Tranquilo, não é? É, professor, é tranquilo. Mas me diga uma coisa. Toda vez que eu quiser encontrar o MDC, eu vou ter que fazer todos os divisores e depois ver qual é o maior? Não, pessoal. Nós utilizaremos um raciocínio semelhante ao que nós usamos para calcular o MMC, só com um pequeno detalhe. Que detalhe é esse, professor? Vejam, quando a gente for calcular o MDC, nós vamos fazer as divisões, nós vamos utilizar os números primos, sendo que, para efeito do cálculo do MDC, nós só vamos pegar os divisores que dividirem os dois números. Como assim? Vejam, 40 dividido por 2 dá 20, 56 dividido por 2 dá 28. Então, esse número 2 aqui, ele dividiu os dois números, 40 e 56. Então, eu vou fazer uma marcação nesse número. Por quê, professor? Já já a gente vai entender o intuito dessas marcações. Vamos para o próximo. 20 e 28 são divisíveis por 2, dá 10 e 14. Então, eu também vou pegar esse número 2, já que ele dividiu os dois números. 10 dividido por 2 dá 5, 14 por 2 dá 7. Então, já que esse número 2 dividiu 10 e dividiu 14, eu também vou pegar ele. Percebam que eu não vou pegar o número 5 para o cálculo do MDC. Por quê? Porque o 5 só vai dividir o 5 e o 7 só vai dividir o 7. Então, eles não vão entrar para o cálculo do MDC. Só vão entrar os números 2, 2 e 2, pois eles dividiram 40 e 56, dividiram 20 e 28, dividiram 10 e dividiram 14. Então, quem é o MDC? É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? 8. Justamente o número que nós encontramos anteriormente. Beleza? Tranquilo, né? É só esse detalhe, pessoal, essa mudança em relação ao MMC. E aproveito aqui, ó, se você não assistiu a aula de MMC, eu vou deixar o card aqui, ó. É só clicar e acompanhar esse vídeo, tá certo? Trava, professor, beleza, entendi. Agora, na prática, eu ainda não consegui ver a aplicabilidade do MDC. Olha só.
O MDC de 40 e 56 é 8, como nós já mencionamos. E na prática, o que é que isso quer dizer? Vejam, para ilustrar, imaginemos que 40 e 56 eram duas estradas, uma de 40 km e uma de 56 km. Sendo 8 o MDC, o que é que isso significa? Significa que eu vou dividir 40 em 5 pedaços, em 5 partes iguais, de 8 km. Isso significa dizer que os 56 km vão ser divididos em 7 pedaços, em 7 partes iguais, de 8 km. É isso que o MDC faz. Ele divide os números, nesse caso 40 e 56, em partes iguais. Vejam, todas as partes têm 8 km. Tá certo? Isso é o efeito prático do MDC, dividir em partes iguais. Percebam, não tem resto, são divisões inteiras. Tudo bem? Beleza, professor. Agora eu entendi. Tem exercício para a gente ver como cai na prova? Tem, pessoal, com certeza. Um exercício do IF do Maranhão. Olha só. O senhor Vidal possui 3 barras de alumínio de comprimentos 12, 16 e 20 metros. Para a realização de um determinado serviço, precisa cortá-las de uma de cada vez em tamanhos iguais e com o menor número de cortes possível. Tá vendo aqui, ó? Em tamanhos iguais. Pode-se concluir que a quantidade de peças obtidas será. Então vamos lá. Uma dica para as pessoas identificarem como é uma questão de MDC. As questões de MDC trazem a ideia de divisão, partes iguais. Ó. Essa questão falou em tamanhos iguais, sem desperdício. Essas são características de questões que envolvem MDC. Tá certo? Gravem elas. Então, vamos lá. Para calcular o MDC de 12, de 16 e de 20, nós vamos fazer a divisão utilizando os números primos. E aí, 12 dividido por 2 dá 6. 16 por 2 dá 8. 20 por 2 dá 10. Opa, esse 2 aqui dividiu todo mundo. 6 dividido por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. E 10 por 2 dá 5. Opa, esse 2 dividiu todo mundo. Então eu também pego ele. Esse 2 aqui, pessoal, dividiu todo mundo? Não, só dividiu o número 4. Então eu não vou pegar ele para o cálculo do MDC. A mesma coisa com esse 2. Por quê? Porque ele só vai dividir esse daqui. E a mesma coisa para o 3 e para o 5. Terminada a fatoração, nós podemos calcular o MDC, que vai ser quem? 2 vezes 2, que vai dar 4. Sabendo do MDC igual a 4, nós podemos resolver a questão. Por quê? Porque ele não quer cortar em tamanhos iguais as barras de alumínio. Então, olha, se nós pegarmos a primeira barra, 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, olha, nós vamos ter 3 peças, cada uma com 4 metros. A próxima barra, 16 dividido por 4, nós vamos ter 4 peças, cada uma com 4 metros. A mesma ideia para o 20. Nós vamos ter 5 peças, cada uma com 4 metros. Em um total de quantas peças? 3 e 4, 7. 7 e 5, 12. 12 é a letra C. Beleza? E aí, pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like, ajude o professor, inscreva-se no canal. Muito mais vem por aí. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.